Ontem eu fiz um vídeo polêmico. Na verdade, eu não fiz ele ontem, eu postei ele ontem, né? Que foi relatando a história daquele homem que houve uma traição por parte da mulher e dessa traição, mesmo ele tendo perdoado, depois descobriu-se uma gravidez. E aí eu fiz um post, né, falando que não é uma imposição, né, dele assumir essa situação, dele perdoar isso é para todo cristão, né, mas permanecer junto. E ele decidiu permanecer junto, né? E ele estava querendo pedir ajuda, né? Porque ele sabia que as pessoas iam falar, né? Que iam atacar, que iam jogar um monte de coisa na cara dele. E de fato, eu tô desde ontem fazendo filtro nos comentários, né? Porque tem alguns comentários que são muito ofensivos quando a gente fala sobre perdão. Inclusive, eu fiquei surpreso, porque legendários falaram. Legendários. Até meu irmão falou assim, eu subi acho que 39 montanhas e isso aí que você falou não tem nada a ver. Eu falei, poxa, eu acho que na nossa sociedade hoje é tão comum haver a traição por parte do marido, às vezes, muitas dessas geram filhos. Quantos casais a gente conhece que gera filho através de depois de uma traição? Se fala sobre isso, perto de não, se fosse e o detalhe, contrário. E aí a mulher aceita de volta, vira testemunho. Aí é legal e tem que aceitar mesmo, porque você tem que restaurar a sua família, ele arrependeu e pronto. E aí quando eu testemunho do contrário, de um homem que perdoou, aí vem toda essa reação. E mais uma vez, isso é a cruz. Ela não é confortável, ela não é uma exigência. O próprio Deus, na palavra, ele te dá a opção do divórcio. Nesse caso especificamente. Ele deixa muito claro que o desejo dele não é o divórcio. Isso está muito claro na palavra. Só que ele ainda te deixa opção, porque nesse caso, eu acho que o próprio Deus entende que é algo, às vezes, difícil para a natureza humana de conseguir assimilar essa situação, só que ele te deixa como uma opção. Você quer pegar a sua cruz? Se você decidir pegar a sua cruz e assumir essa esposa e cuidar dela, entender que família não se abandona mesmo quando a família é complicada. Família não se abandona quando a família está doente. Família não se abandona quando a família... E quando eu digo doente, aí não precisa de ser doença física só. Uma doença de caráter. Uma doença na alma. Você acha que essa mulher está em paz? Não, ela está destruída, ela está arrebentada. Então assim, se você decide assumir essa cruz, acredite, isso vai gerar muito fruto. Isso vai constranger muita gente, isso vai gerar desconforto para você. Nos próprios comentários ali você via muita gente falando atrocidades, falando coisas terríveis, né? Mas acredite, isso vai gerar muito fruto. E olha, essa é a contramão do mundo, gente. O nosso Deus, ele já deixou muito claro na palavra. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Faz um teste. Se você, por exemplo, qualquer um que passou por uma situação dessa, que houve uma traição, enfim, não precisa nem ser disso, problemas mais leves. Pergunta para quem é do mundo, o que você deve fazer? Buscar sua própria felicidade, se defender, você não pode deixar fazer isso sobre você, é você que permitiu. Sempre vai vir essa. Ou que a pessoa não vai mudar porque você permitiu, então ela vai achar que é fácil e se ela fizer de novo, você vai ser obrigado a perdoar. Tem pluma na minha roupa, tudo. Larga esse traste, larga essa vagabunda, larga tal pessoa, vai ser feliz, vai buscar sua própria felicidade. Esse é o comentário do mundo. Agora, se você ouve isso dentro da própria igreja, aí você começa a entender que o pensamento mundano ele tem invadido até a igreja. Deixa eu te falar, é difícil demais perdoar uma pessoa? Não, perdoar uma traição é difícil demais? É difícil, mas tenta imaginar o que era a cruz para um crente há 2000 anos atrás. Os nossos primeiros irmãos.
A cruz deles, meu irmão, era morrer pelo evangelho, morrer torturado, morrer sacrificado publicamente em jogos, lá no Coliseu. Isso era uma cruz difícil demais de ser carregada. Agora eu te pergunto, uma pessoa que não está disposta a perdoar alguém, ela é capaz de dar a vida pelo evangelho? Se ela não dá a vida pelo irmão, na verdade pelo marido ou pela esposa? Ela não está disposta nem a matar o próprio ego. Ah, porque vão falar tal coisa. Porque vão falar isso vai me atormentar, essa memória. Você não está disposto a uma coisa dessa, quanto mais está disposto a entregar a vida pelo evangelho. Sabe, é o nível raso demais das pessoas. E eu sei que nem adianta eu ficar falando esse tipo de coisa aqui. Tipo assim, não traz mudança nas pessoas. Mas que a nossa vida e o nosso testemunho de vida, tanto de homens que perdoaram, mulheres que perdoaram, possa constranger outras pessoas a respeito do que é de fato o evangelho, do que é o amor sacrificial. Porque quando você vai lá em Coríntios, tenta entender o que é amor lendo Coríntios. Lá em Coríntios tem uma descrição. Não busca o próprio interesse. Ele paga o mal com o bem. Ele não pensa negativamente da outra pessoa, ele sempre pensa benignamente. O amor é benigno. O amor não se ressente do mal. O amor perdoa 70 vezes 7, meu irmão. E perdoar 70 vezes 7, deixa eu te falar, o perdão, ele é difícil mesmo. O perdão, ele é para quem não merece. Se a pessoa merecesse o perdão, não tinha nem que fazer nada. Ela nem estava errada, nem tinha nem que perdoar. O perdão é para quem não merece, você. Você não merece. Muita gente tem dificuldade de aceitar, por exemplo, uma situação como essa. Aceitar no seguinte sentido, de assumir que isso é cruz. Por quê? Porque você se acha bom demais. Você mesmo se acha que você não ofende Deus todos os dias. Tinha uma colega nos comentários, ela falando assim, ela começou a despejar um monte de versículos falando que Deus odeia o adultério, que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, e um monte de coisa, né? Destrinchando a lei de Moisés, tacando na cara da adúltera. E aí eu convidei ela, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a situação bíblica onde existiu uma situação de adultério? A mulher que foi pega no ato, provavelmente ela ainda estava com roupa suja, provavelmente ela ainda estava na sequência do ato, ela foi jogada na frente de todo mundo. Jesus faz o que com aquela mulher? Jesus vem e perdoa aquela mulher na frente de todo mundo e fala para todos os outros, se alguém não tem nenhum pecado, pode começar. Vocês querem apedrejar? Beleza. O primeiro que vai tacar a pedra é o que não tem pecado. Vai, valendo. Você sabe o que é o mais curioso? O único que podia tacar uma pedra ali era ele. Era o próprio Jesus. O único que podia tacar uma pedra, porque ele não tem pecado. Ele mesmo não quis tacar uma pedra. Ele amou aquela mulher. E aí você vai ver na palavra de Deus, qual que é a postura de Jesus em relação a quem que foi, que Jesus foi Confrontou rígido? os fariseus. Na palavra inteira, todos os relatos de Cristo nos evangelhos, quem foram as pessoas que Jesus confrontou? Os religiosos, que achavam que tinham uma santidade acima dos outros, um conhecimento acima dos outros. Sempre foram os religiosos. Olha que curioso, Jesus vem e confronta todos aqueles que são os acusadores, que são bonzão demais, que apontam o dedo para todo mundo. Não, você errou, você cometeu um erro gravíssimo. Jesus, o nosso Senhor, aquele que você chama de Senhor, na palavra, ele desceu ao cacete em todo mundo que era religioso. Para os pecadores, o que ele fez? Ele acolheu todos os pecadores. Ele amou todos os pecadores. E aí a postura nossa hoje, você vai ver nas igrejas, o que é? Um monte de gente batendo em pecador, o tempo inteiro. Lembra, quem batia em pecador era o fariseu. Jesus acolhia o pecador, Jesus batia no fariseu. Ou seja, nos dias de hoje, Jesus ia estar descendo chicotado em vocês, às vezes, que fica no púlpito e falando, condenando os outros, condenando o pecado, falando o pecado do outro. Não estou defendendo o pecado. Nem Jesus estava defendendo o pecado. Só que o pecador, ele já é a cana quebrada.
Não adianta você pisar nele, ele já está arrebentado. Você tem que estender a mão para quem está doente. Você tem que trazer cura para o que está com lepra. A palavra de Deus, ela relaciona o pecado com a lepra, né? Então, você tem que dar um suporte, estender a mão e trazer para a luz essa pessoa. Através do Evangelho, dizer que ele é perdoado. Isso é o Evangelho. O Evangelho, ele é chamado de as boas notícias. Tem gente que dá as más notícias do Evangelho. Só que ele é chamado de boa nova. Só que tem gente que está pregando outra coisa. Você está pregando a má notícia do Evangelho. É necessário que a pessoa compreenda que ela é pecador, sim. Ela já sabe. Quando você prega o Evangelho para a pessoa, entenda, ela já percebe, ela já tem consciência de que ela é pecadora e de que ela não consegue alcançar a graça de Deus. E aí você vem com remédio, ela está doente, você vem com remédio e fala, olha, deixa eu te falar, você realmente é imperfeito, mas Deus te amou. Ele te ama e te aceita em Cristo Jesus. Você foi completamente perdoado. Isso não é um alvará para fazer besteira, tá? Eu sei que tem gente que fala, essa pregação mais branda, essa pregação mais leve. Não, essa é a pregação de Cristo. Essa é a pregação de Cristo. Se você acha ela branda, se você acha ela leve, aí já é contigo. A pregação do fariseu é aquela. Vocês, pecadores, miseráveis, essa é a pregação do fariseu. A pregação de Cristo é, você é pecador? Vem. Eu vou te trazer cura, eu vou te transformar. Porque a obra da cruz, entenda, ela não é uma obra humana natural. Ela não é, tipo assim, algo... Agora que você entendeu, você aceitou a religião cristã, eu vou te dar um códigozinho aqui que você vai ler tudo que você precisa fazer, tudo que você deve evitar. Ó, você deve fazer isso, você... Não faz aquilo. Você vai usar roupa de tal jeito agora, você vai evitar beber, você vai evitar fumar, você vai... Aí tem toda uma listinha que as pessoas criaram. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é, eu aceitei Cristo, eu entendi que eu era pecador, começa então uma mudança de dentro para fora. O Evangelho é de dentro para fora, é o Espírito Santo fazendo uma obra na sua vida. Não é você fazendo uma obra pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo fazendo uma obra dentro de você, de dentro para fora. E o que precisa para isso acontecer? Você precisa apresentar Cristo para as pessoas. Não queira uma igreja cheia de pessoas convencidas, queira uma igreja cheia de pessoas com experiências próprias com Deus. Porque a própria palavra fala que o Espírito vai ensinar todas as coisas. Ela, depois dela conhecer Jesus, ela vai ser constrangida pelo caminho de Jesus. Que não é simples, que é tomar a cruz, sim, que é renunciar a muita coisa, sim. Mas vai acontecer naturalmente, vai acontecer no dia a dia junto com os irmãos. Ela vai sendo salgada pela igreja, ela vai sendo transformada pelo convívio com os irmãos, pela presença de Deus. E não por um código de condutas. Porque você pode vestir uma roupa e continuar sendo sujo por dentro. A palavra fala, você pode trocar a roupa, mas se você não tomou banho, não adiantou nada. Então assim não pode ser a vida do cristão. Que troca de roupa, troca de igreja, agora eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Mas por dentro o coração ainda é o mesmo. Precisa que haja uma experiência genuína com Deus. E essa experiência genuína com Deus só acontece quando a pessoa realmente sabe que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus. Porque Ele estendeu amor para ela e não lei para ela. Ele estendeu a graça, Ele chama, vem por amor e não por causa de códigos, não por causa de outras coisas, mas porque Ele é um Deus e nos criou e nos comprou. Ele quer a gente por perto. E é o querer a gente por perto que gera a mudança no coração. O que me atraiu para Deus foi saber que Ele me via e Ele me ouvia. E Ele queria um relacionamento comigo. E aí em seguida eu pensei, e agora? Se Deus quer um relacionamento comigo, Ele me ouve, Ele me vê, Ele ouve a minha oração, o que mais eu preciso saber sobre isso? E aí eu fui ler na palavra de Deus e tomar posse do que a palavra falava. E aí se a palavra falava que eu poderia ser curada, eu falei, eu quero isso, Senhor, eu quero a cura. A palavra está me dizendo que eu mereço através de Jesus a cura. Então eu quero a cura. Falava sobre dons, eu falava, Jesus, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ter dons. Falava que era importante que todo seja salvo, que é da vontade do Senhor que todo seja salvo, e que quem não é salvo tem um destino ruim eterno. Mas quem conhece a graça e o amor do Senhor tem um destino com o Senhor eterno.
E aí eu comecei a pensar, então eu preciso pregar para outros sobre isso. Eu preciso que a minha família também conheça isso. Porque se eu quero ir para um lugar que eu vou ter Jesus para sempre, eu também quero que os meus vão também. Isso aqui é interessante. Essa semana passada, um homem, ele ficou muito frustrado quando eu fiz um post falando de uma coisa a respeito de Lutero. Eu citei algo de Lutero. E aí ele ficou revoltado, porque ele sentiu que era uma ofensa ao católico. Sendo que eu não estava nem falando de catolicismo nem nada, só estava falando de algo interessante que Lutero falou. E aí na discussão ele falou assim, a minha esposa, ela tem a própria religião dela, nem era catolicismo. A minha esposa tem a própria religião dela e eu respeito. Eu sou evangélico, eu tive um berço evangélico, mas eu não vou falar para ela largar a própria religião, eu não vou falar nada disso para ela. Eu falei, mano, se você está vendo a pessoa indo num caminho que não é o de Cristo, e você está achando que é polido e é bonito, é social, deixar que ela vá nessa direção, você não entendeu ainda o que é o evangelho, mano. Se você tivesse entendido o evangelho, você ia saber que ela está correndo a passos largos para a perdição eterna. E você está preocupado se isso vai ofender ou não a pessoa? Por que você acha que o cristão, ele sai daqui e vai para outro lado do mundo, gastar a própria vida para pregar para gente que ele nem conhece? O povo ainda acha que é uma afronta. É uma afronta. Esses crentes, eles querem impor a religião deles aos outros. Impor, mano, eu quero te socorrer. Eu quero te falar, esse barco aqui, ó, vai afundar, meu irmão. Eu tô aqui te dando um colete salva-vidas. Você aceita? Não tô te cobrando de fazer nada. Não precisa fazer nada, não precisa. Eu não quero que você seja da minha religião. Eu só estou te dizendo, esse barco vai afundar, esse barco mundo vai afundar. Se você não tiver com colete, você vai afogar. Você quer o colete? Esse é o cristão. Agora as pessoas acham bonito. Não, cada um tem a sua religião. Meu irmão, se você tem uma religião e você não fala dela pra mim, nem você acredita nela. Desculpa te falar isso. Nem você acredita nela, porque se você acredita e deixa todo mundo viver aleatoriamente da forma que você acha que ela deve querer viver, você tá mandando todo mundo ir se lascar. É isso que você tá fazendo. Não, é porque entrou num campo minado, né? Não, eu sei que é difícil, eu sei que é pesado, mas eu tenho que defender o evangelho. Eu tenho que defender o evangelho. Eu sei que é algo complexo de entender e ofende muita gente. O evangelho vem ofendendo pessoas há 2000 anos atrás, gente. Você não vai violentar ninguém porque você acredita em Cristo e você quer que ela tenha o mesmo destino que você. Na verdade, quando você fala do amor de Jesus e crê realmente que você é amado e conta para outro que ele também é amado e que ele também pode ouvir Jesus, também pode orar e conhecer Jesus, você está mostrando que você achou um tesouro. E você ama essa outra pessoa ao ponto de querer dividir o tesouro com ela. Você não vai bater nela se ela não quiser o tesouro. Mas eu entendo. Você não vai amarrar a boca dela se ela não quiser o tesouro. Você não vai subir no cavalo com a espada e sair matando todo mundo porque o outro não quis o tesouro. Você vai contar sobre o tesouro. E se aquele não te ouvir, a palavra fala, balança os pés, a poeira dos seus pés e vai para a próxima cidade. Vá para o próximo. Mas não fique parado, porque se você realmente crê que você achou o maior tesouro do universo, você vai querer de verdade que todo mundo também saiba que ele existe e que pode ser deles também. Porque Jesus não é para não é para brasileiro, não é para os ocidentais. Não é para evangélico, não é para católico. Jesus veio para todos. Só que é necessário que cada um saiba que está afundando, que esse mundo está afundando, que você precisa do colete salva-vida, que esse colete salva-vida é Jesus, e quem usar, quem aceitar, pegar e usar, tá salvo. Quem não aceitar, não pegar, não usar, tá perdido. Vai afundar. Aqui não vai ter reforminha para resolver. Não tem mais como resolver. Já está sentenciado pela palavra de Deus. Agora, se você não crê na palavra de Deus, não crê na Bíblia e não quer pegar o colete, problema seu. Aí você passa para o próximo. Não perca a sua sanidade mental tentando convencer quem não quer ser convencido. Até mesmo porque quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel é simplesmente liberar a semente. Se ela vai cair no coração e germinar, aí é com o próprio Espírito. Pode ser que, tipo assim, ela demore para germinar. E muita gente, acredite, ó, pessoas que você acha que não recebeu a mensagem, talvez daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, essa mensagem que você soltou hoje vai germinar no coração daquela pessoa. Agora, quantos relatos nós temos disso? E agora linkando com o nosso começo.
às vezes as pessoas não vão ouvir suas palavras, mas elas estão vendo a sua história. Então, caro marido que está perdoando a sua esposa e que está criando um filho que não é seu e está restaurando sua família por causa de Jesus, pelo amor a Jesus, crendo que essa cruz você Olha vai isso aqui. assumir ela porque Por Jesus, amor a Jesus. porque Jesus vai te dar a força. Creia que as pessoas ao seu redor podem falar mal de você, podem te criticar por um tempo, mas o seu permanecer é o testemunho vivo de que Jesus faz milagres. Aleluia. Quando a sua família já não doer mais de ouvir alguém atacar vocês, quando você conseguir realmente amar essa esposa novamente, amar esse filho como seu, todo mundo ao redor vai ver ele permaneceu e Deus deu força para ele, apesar de ser uma coisa fora do mundo do ser humano fazer. Deus deu força para ele, foi Jesus. Eu também quero conhecer esse Jesus que mudou a história dele, porque na minha casa também está acontecendo isso ou aquilo outro. Se o Deus dele fez um milagre desse tamanho, então o meu milagre que é pequeno, Deus também pode fazer. Então muitas pessoas serão ganhadas pelo testemunho e não pelas suas palavras. Então calma, fica tranquilo. Eu, no início da minha conversão, eu tinha muita ansiedade para que todas as pessoas que eu amava, que eu convivia, que eu gostava de verdade, conhecessem o Senhor e rápido, com urgência. Porque eu também tinha aquele senso de urgência de Jesus estar voltando, e está mesmo. Só que isso me gerava ansiedade. Em vez de eu jogar minha ansiedade em Deus, eu estava querendo ver. Eu pregava para alguém e eu ficava esperando ver a obra começar. Aí não começava na vida do outro, eu ia para o outro e me esforçava, e me esforçava, e me esforçava. E um dia no sonho Deus falou, calma, vai pregar só para aonde o seu braço alcança. Tipo, as pessoas que eu estava convivendo diariamente, bem próximas de mim. Aí eu comecei a focar mais nelas, porque a minha lista de conversão era gigante, assim, de pessoas para orar pela conversão. E isso me gerava muita ansiedade. E aí eu comecei a orar só pelas mais próximas. E depois Deus me fez me entender que às vezes não vai ser em um mês, não vai ser em uma semana, não vai ser em um ano, não vai ser na minha cara que vai acontecer. Porque a palavra também fala, uns plantam, outros colhem, outros regam, outros regam. Então o processo vai acontecer na vida de algumas pessoas e você nem vai saber. É verdade. Mas o galardão também é seu. E a glória, e a bênção, e a alegria de saber que ela foi tocada, essa pessoa foi salva, também vai ser sua. Aleluia. Deus te faz saber depois. Algumas coisas Deus vai te mostrar depois que aconteceram. E aí, houve um momento que eu precisei de Deus, eu estava um pouco endurecido, estava num momento de crise, e uma pessoa que eu orei durante muitos anos falou assim, você tinha que ir no meu pastor. Eu quase infartei, quase 10 anos depois de eu orando pela pessoa, a pessoa falou, não, você tem que ir lá conhecer meu pastor, ele vai falar com você, ele é uma bênção. Eu falei, o quê? Você tem um pastor? Você está indo para a igreja? Aí nessa hora eu parei de chorar, e aí eu senti o poder de Deus, eu falei, gente, essa pessoa que eu orava e nunca imaginava que ia acontecer, e não estava vendo, porque eu não estava tão próximo mais, Deus já fez. Ou seja, a minha oraçãozinha plantada 7 horas da manhã na porta do escritório há 10 anos atrás, teve um efeitinho ali, ó, fez parte da história de uma pessoa. Aleluia. E aí, então, a sua vida, as suas escolhas, o nosso testemunho agora, tem sido parte de mostrar Jesus para as pessoas, para os povos, né? A gente, no Legendários na Europa, a gente teve contato com pessoas de vários países diferentes. E muitos Suíça, Itália, muitos Portugal. falaram, por causa do testemunho de vocês, eu dei uma segunda chance pro meu casamento. E Deus tem feito a obra. E isso é maravilhoso de ouvir. Não me canso de ouvir que por causa do nosso testemunho, pessoas foram alcançadas. Não para que eu me sinta cada vez melhor ou cada vez mais, eu sou uma profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mas para ver que, tipo assim, Deus está agindo no nosso meio ainda, os milagres ainda acontecem, nossos dias não são em vão, nossas histórias não são em vãos, sei lá. Em vão. Em vão. Deus está operando milagres até hoje. E assim, se você tiver um caso esdrúxulo, terrível dentro da sua história, que precisa tomar uma decisão para perdoar ou não, para restaurar ou não, igual esse homem teve, creia que Deus vai estar com você, Ele vai transformar essa maldição em bênção, Amém. Vai transformar essa história em testemunho, vai usar isso para que outros sejam alcançados. Não te é dado uma cruz tão grande para que ela seja escondida. Quando a cruz grande chega na sua mão, pode creia que vai haver grande poder nisso, vai haver grande testemunho nisso, vai haver muitas pessoas impactadas por causa disso. Você perdoar um dedinho chutado do seu marido é uma coisa. Outra coisa é perdoar anos de traição, outra coisa é perdoar coisas maiores, problemas maiores. Uma coisa, às vezes a pessoa me xingou, me trata mal, é ríspido comigo.
Gente, se Deus pode transformar e restaurar um casamento com adultério e filhos por causa do adultério, você acha que transformar a educação do seu esposo Deus não pode? Deus vai transformar a educação do seu esposo. E por causa de testemunhos maiores, você pode ter fé que coisas menores também vão acontecer. Amém. Deus é Deus de detalhes também. E aí, se você tem problemas pequenos, aí você pensa, não, coisas pequenas Deus não muda, precisa da vontade do outro, ai, não sei o quê. Porque existem 1000 empecilhos para você crer que um milagre pode acontecer. A sua mente cria eles, o diabo lança também, o mundo vai lançar também 1000 empecilhos para você crer que existe milagre. Mas não ouça essas vozes, ouça a palavra de Deus, que fala que se você colocar amor na vida dessa pessoa que não está merecendo, é como brasa viva. Vai tocar essa pessoa, vai transformar essa pessoa, vai incomodar ela a mudar. Mude você primeiro, com amor, servindo, e você vai ver o fruto. Nosso Deus é um Deus que servia, é um Deus que serve, né? Ele nos ensinou a servir. Ele lavou os pés dos discípulos para que hoje a gente possa ter coragem de lavar os pés dos nossos esposos, coragem de lavar os pés das nossas autoridades, das pessoas dentro da igreja, no seu convívio. E esse lavar os pés é honrar o outro. É, em vez de você comer o melhor pedaço, você dá o melhor pedaço para outro. Esse é um exemplo, né? Mas tipo assim, é não querer a sua vida acima de todas as outras, mas querer o bem dos outros ao seu redor mais do que a si mesmo, Amém. muitas vezes. Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Então quando fala que perdoar um adultério é a coisa errada e isso não está na Bíblia, Deus falou que quando você serve o outro, você é maior. Quando você sofre o dano pelo outro, você é maior no reino. Você está sendo como ele é. Você está fazendo como ele nos ensinou a fazer. Você está parecendo com Jesus. Você está parecendo mais com Jesus nessa hora. Então, se você acha que não pode haver perdão, não consigo perdoar, não quero perdoar, você está escolhendo um caminho diferente do que Jesus escolheu. Verdade. E aí ele nos chama a segui-los, a ser cristãos. Cristão significa pequenos cristos. O convite de Cristo é pega a sua cruz e bora. Seguir ele e ser cada dia mais parecido com ele, ser transformado como por espelho, a palavra fala. Quer dizer que você vai chegar perto de Jesus e cada dia vencer os desafios escolhendo ser mais parecido com ele. O que Jesus faria no meu lugar? Isso é um livro, né? O título de um livro, mas é excelente. Diante de circunstâncias, o que Jesus faria nessa situação? É isso que Deus nos chama a fazer. Ser imitadores dele. Amém. E não imitadores do mundo, porque o mundo não perdoa. O mundo vai falar, lute por você. Jesus vai falar, abre mão pelo outro. Amém. Lute pelo outro. Lute pela sua família, lute pela sua casa. Se todo mundo abrir mão pelo outro, todo mundo lutar pelas suas casas, não vão haver problemas. Não vão haver casas destruídas. Não vão haver homens adultos hoje inseguros, cheios de traumas, egoístas, cuidando mal das suas casas. Por quê? Porque eles foram filhos cuidados por pais que escolheram ser Jesus na vida deles. Então escolha ser Jesus na vida de todos ao seu redor. E você não vai sair perdendo. A palavra de Deus te garante isso. Que o reino dos céus é daqueles que buscam a paz, que buscam o amor, que buscam a justiça em Deus. E a palavra também fala, minha é a vingança, no sentido de a vingança é de Jesus. Então sofre o dano e creia que Deus vai restituir, Deus vai transformar a maldição em bênção. A melhor vingança não é ver alguém que te feriu ser ferido. A melhor vingança é ver alguém que te feriu ser curado, você ser curado e a coisa andar para frente. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, tá ficando escuro já. Isso foi uma bênção. Agora vamos acender nossa lareira. Vinho não, né? Já azedou a barriguinha todinha. Vamos tomar o quê? Água? Água com lareira. Deus te abençoe.